Boa noite. Como estão? Tudo jóia? Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, na Pituba, em Salvador, Bahia. E estou aqui frente às confreiras e confrades do Centro Espírita Irmãos de Luz para termos uma conversa amiga a respeito do famoso diálogo que se deu entre Jesus e a samaritana. Para isso, obviamente, é necessário que a gente se harmonize, que a gente busque se afinizar com a proposta desse trabalho. Então eu convido a todos que façamos um momento de introspecção e uma oração. Senhor Jesus, agradecemos por estes instantes em que podemos buscar os teus esclarecimentos para auxiliar a nossa jornada. Abençoa os sinceros propósitos que ora abraçamos de nos tornarmos pessoas mais conscientes. Auxilia, tornando nossas mentes e nossos corações permeáveis à tua influência benfazeja na pessoa dos teus prepostos. Que os nossos irmãos espirituais, que aqui agora, neste instante, se encontram a nos inspirar bons sentimentos e pensamentos, possam encontrar a necessária receptividade para cumprirem a sua tarefa. Que o teu amor, Mestre, possa ser por nós percebidos, pois sabemos que ele é incessante. Sê conosco, agora e sempre, que assim seja. Que maravilha, né? A gente poder sintonizar com o mais alto para falar de um assunto tão importante para a nossa caminhada evolutiva, nossa caminhada espiritual. E assim como esses momentos em que a gente se afiniza com o mais alto, assim como com o mais profundo em nós, é interessante que a gente beba da fonte desses instantes de reflexão, que é justamente o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus traz para nós os ensinamentos de que necessitamos, as diretrizes que irão nortear os nossos atos. E dentre os evangelhos se destaca a fala de João sobre a mulher da Samaria, a mulher samaritana. Ele que fora uma testemunha ocular do que aconteceu, juntamente com o próprio Jesus, é claro, assim como com Felipe, com Natanael, ou como ele também era chamado, de Bartolomeu, com André e seu irmão Pedro. Pois bem, estes eram os que estavam presentes nessa circunstância, como anota para nós o ilustre pensador espírita Carlos Pastorino, que, sem dúvida alguma, nos legou uma obra fabulosa, que é famosíssima, né? Que é Minutos de Sabedoria, aquele livrinho pequenininho que a gente abre aleatoriamente, né? Para pegar uma mensagem. Pois bem, é dele. Assim como também é dele um outro livro, na verdade uma coleção de livros que inspiram a minha fala hoje, que se chama Sabedoria do Evangelho. Em específico, eu falo aqui do volume de número 2. É interessante porque Pastorino vai buscar uma interpretação bastante aprofundada, percebendo nessa circunstância que aconteceu, como em todas as outras, nos seus livros, ele busca sempre
compreender o significado que ali está, mas não está óbvio. Ele faz a diferença do esotérico e o exotérico. O exotérico é o que está ali óbvio, de forma nítida, que todo mundo pode ler e absorver da melhor forma para si, de acordo com as suas limitações intelectuais, morais, espirituais, enfim. Mas também há um significado esotérico, que é mais profundo, mais místico. E é bom lembrar que João é considerado o apóstolo mais místico de todos, né? O próprio Pastorino gosta de enfatizar essa verdade, dizendo que João é o que mais se utiliza de simbologia em diversos aspectos, ele é o que mais cita números. O tempo inteiro a gente encontra nos evangelhos de João. E então Jesus ficou na Samaria por 2 dias. Né? Dali a tal lugar distavam X passos, ou seja, o tempo inteiro ele usa números. A hora que se usa, o tempo inteiro ele denota números. E, obviamente, Pastorino tenta interpretar essa perspectiva numérica, tentando encontrar ali um significado oculto. Pastorino sempre faz a diferenciação entre a personalidade e a individualidade. Para a gente entender bem, eu gosto de usar o seguinte exemplo. Eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Eu sou espírito imortal. Como espírito imortal, eu já fui Danilo, já fui Antônia, já fui Henriette, já fui Jean, já fui diversos nomes diferentes, diversas personalidades, mas a individualidade é a que permanece. O espírito imortal é a centelha divina, essa é a individualidade. Então, para Pastorino, a interpretação exotérica, ou seja, exposta para todo mundo ver, atinge a nossa personalidade. É o terra-terra, é o tete-a-tete, é o mundo secular, a visão limitada pela matéria. Enquanto que o significado esotérico, ou seja, o profundo, místico, simbólico, metafórico, analógico, esse vai alcançar a nossa individualidade, ou seja, o espírito imortal que somos em verdade. Então, com esse olhar, ele nos convida a examinarmos mais profundamente o que está escrito no texto. Além dele, também inspiraram a minha fala os livros Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, e também Boa Nova, de Humberto de Campos, posteriormente que usou o pseudônimo de Irmão X, é ele mesmo, que psicografou pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Então, essas são as obras que inspiram a minha fala, e obviamente que é interessante que a gente faça um comparativo entre elas, porque existem inclusive algumas visões diferentes, algumas outras perspectivas. O que é que a gente vai ler lá no texto do Evangelho de João, no capítulo 4, nos versículos de 4 a 26? Eu interrompo no 26, porque é quando acaba o diálogo. Mas a situação na Samaria permanece, fala-se mais, inclusive, da samaritana mais adiante. Mas eu interrompo a minha fala no 26 propositadamente. Esse é, conforme dizem alguns autores, o maior diálogo empreendido por Jesus, descrito nos 4 evangelhos. Então, só por isso já é interessante a gente se debruçar sobre esse diálogo, essa conversa de Jesus, que foi a mais aprofundada, a mais demorada de todas. Então, o que é que a gente vai encontrar lá? O que é que João fala? Vamos ler. Jesus precisava atravessar a Samaria. É bom lembrar, só para ter um contexto, que ele estava na Judeia e estava indo para a Galileia. Tá? Isso é importante colocar. E também é interessante a gente saber o quê? Que da Judeia para a Galileia
ele poderia ter ido pelo Vale do Jordão, um lugar extremamente agradável, de ambiente aprazível, com água fresca de qualidade, com possibilidade de pesca, com digamos assim, com margens verdejantes, a possibilidade de frutos, era muito mais agradável. No entanto, ele prefere subir um monte, que era conhecido pela sua aridez, por ser um monte extremamente pedregoso, muitas pedras, e, para destacar isso aí, pedras pontudas. Ele escolhe subir. Alguns comentaristas vão perguntar, né, será que ele estava antevendo algum cerco, alguma possibilidade ou seja, ele tentou fugir de alguma circunstância específica? Fica a dúvida, porque a gente nunca vai saber, né? Mas é interessante o símbolo, né? Ele está indo para cima para o encontro. Mas vamos lá, o que é que João fala? Jesus precisava atravessar a Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Então, perto das terras onde Jacó morava e deu de presente a José, aquela história conhecida de José do Egito, pois bem, é essa história. Era ali a fonte de Jacó, a famosa fonte de Jacó, que é a fonte da Samaritana. Cansado da viagem, estava Jesus assim, sentado ao pé da fonte. Era cerca da hora sexta. Olha o número aí que João gosta de falar de números, né? A hora sexta, só para elucidar, é a sexta hora do dia, que corresponde ao meio-dia. É o horário de meio-dia. Uma mulher da Samaria veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. É um comentário, um adendo feito por João. Ok, vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: se souberas o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhes teria pedido e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, olha que interessante esse momento, né? Ela muda o tom. Ela vinha com uma fala, questionando ele por que ele falava com a mulher, porque isso é importante a gente frisar. Homem nenhum falava com mulheres em via pública naquela época, nem que fosse sua filha ou sua esposa ou sua mãe. Era um costume da época, não se dirigia a palavra a mulheres em via pública. Olha que interessante isso, né? E ainda assim, ainda mais com o fato de que ela era samaritana. Puxa vida, isso era uma ousadia sem tamanho. Por quê? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. Quando um judeu ia se referir aos samaritanos, ele escarrava de asco, de nojo. Para a gente ter uma ideia de como a coisa era séria. Por que isso? Porque os samaritanos romperam com os nascidos em Judá quando da destruição do Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão. Os companheiros de Zorobabel não permitiram que os samaritanos ajudassem a reconstruir o Templo de Salomão. Com isso, os samaritanos terminaram sendo expulsos de Jerusalém, voltaram para Samaria, que é essa região próxima a Judá, no Monte Gerizim, né? E lá Manassés, em 400 a.C., construiu um templo com todo um sistema sacerdotal para substituir a necessidade de ir a Jerusalém para adorar Yahvé, Jeová, Deus. Então ele criou um novo templo
e isso era visto como ofensivo na época. Eles diziam que não precisavam do Templo de Salomão. Esse templo depois foi destruído no ano de 129 a.C. por João Hircano, mas no lugar onde o templo existiu, ainda hoje acontecem festejos dos samaritanos. A Páscoa samaritana é comemorada no lugar onde havia esse templo, ainda hoje, para a gente ter uma ideia, né? Então, quando ela muda o tom, ela mostra que percebeu alguma coisa diferente ali naquele rapaz, né? Ela disse o quê? Senhor, não tens com que atirar, e o poço é fundo. Donde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele, seus filhos e seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que bebe desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, não terá mais sede no futuro. Mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que mana para a vida imanente. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe ele: Vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Dissestes bem, que não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E aí eu faço uma pequena pausa para poder comentar a palavra profeta, que era o jeito que os hebreus chamavam os médiuns. Assim como na Grécia nós vamos ver títulos como Piton, Pitonisa, oráculo, né? No mundo hebraico, o termo profeta remete a mensageiro de algo superior, né? Mensageiro de Deus, intérprete de Deus. Então seria realmente um médium, era um papel de médium. Pois bem, voltando, o que é que a gente vai ver lá? Voltando à fala dela, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, acredita-me, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, pois a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdadeiro espírito. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e os que o adoram precisam adorá-lo em verdadeiro espírito. Respondeu a mulher: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, irá nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu o que fala contigo. Aí vamos tentar destrinchar algumas coisas que eu acho que são cruciais para que a gente consiga analisar, né? Eu gosto sempre de avaliar a origem das palavras. Cada palavra tem um significado desde a sua origem, tem um sentido específico, uma tonalidade afetiva específica, e eu acho que nesse texto existe muito símbolo. Então vamos lá. Primeiro, a palavra Samaria, que vem de Shalom, que em hebraico significa vigilância, que depois passou a ser chamada de Sebaste, que significa Augusto, né? Augusto, Sebaste
remete a isso, né? A algo que é augusto. Sícar tem a mesma origem da nossa palavra açúcar, significa bebida inebriante, que remete justamente também à possibilidade de significação de inebriado, uma pessoa inebriada, ou seja, bêbado, mas não no sentido negativo, no sentido de encantado, inebriado nesse sentido. Jesus sai da Judéia, a palavra Judeia significa louvor a Deus, e ele vai para a Galiléia. Galiléia significa jardim fechado. Passando pelo Monte da Vigilância, que é a Samaria. Olha aí o processo de subida como sendo a jornada do sábio, que a gente está caminhando para subir, né? A nossa jornada do herói para chegar lá no alto e entrar na jornada do sábio. Isso na psicologia analítica a gente dá o nome de individuação, é o símbolo da individuação. Essa subida em busca da individualidade, né? É exatamente isso, né? Você sai da planície da personalidade para subir o monte para a individualidade. A caminhada ascensional que todos nós estamos inseridos. Então, ele vai para o Monte da Vigilância, porque Samaria significa vigilância, como eu falei agora há pouco, e nessa vigilância chegar a ficar inebriado de amor. Sícar, que é inebriado, né? Então, já na região da fonte ou poço, porque no texto bíblico o apóstolo João usa as duas palavras, fonte ou poço, que no caso por quê? Porque, como diz Pastorino, o poço ele tinha 39 metros de profundidade, ou seja, a samaritana carregava uma corda além da ânfora para carregar a água, né? Pois bem, então o que é que acontece ali? Aquela fonte era tão funda que alcançava lá embaixo, né? O poço era tão fundo que alcançava lá embaixo uma fonte de água, como diz Pastorino no texto, né? Então, o poço do vencedor, porque a palavra Jacó significa em aramaico vencedor, que foi dado para José, e José, que significa a quem Deus aumenta. Eu peguei essas falas que eu acho que são interessantes para a gente e analisar. E aí eu trago, de forma literal, as falas de Pastorino com relação a isso, né? A metáfora que isso tudo encerra. Jesus é a individualidade, né? O Cristo interno que todos nós temos. É a centelha divina. Então, o que é que ele diz? Que quando a alma está vigilante, a palavra vigilante remete a Samaria, né? Chega a hora sexta, ou seja, antes do grande encontro da hora sétima. Por quê? Porque o número 7, segundo os estudos de Pastorino, remetem justamente à plenitude, a essa busca que todos nós queremos, né? Então, a hora sexta, essa alma vigilante, ou seja, a samaritana, vai até o poço do coração, porque está sedenta de amor divino. E ali ela encontra, sentado ao pé do poço, habitando no coração, aguardando-a, o Cristo interno, a centelha divina, a individualidade, o eu profundo, também sedento desse amor que está no coração. E a individualidade, esse eu profundo, pede-lhe de beber, pede à alma vigilante que lhe entregue seu amor para que sua sede seja saciada. Todo o episódio retrata, pois, uma lição sobre o mergulho da consciência cósmica, o mergulho na consciência cósmica. O encontro com o eu profundo, no poço do coração, obtido pelo espírito vigilante. É preciso ter vigilância. Primeiramente, há um equívoco natural. A alma vigilante estranha o chamamento de alguém que ela ainda não encontrara, um desconhecido. Ela se acostumou a percorrer as áreas do amor profano nos leitos conjugais, do amor desinteressado nos filhos que gerara, do amor sublimado nas devoções ritualísticas sonoras e solenes das notas de órgãos, do amor divino dos claustros segregados do bulício do mundo. E agora, eis que, faceta nova à sua frente, se apresenta um estranho, Jesus. Mas esse estranho é belo e é suave como a tarde a descambar. Acho essa descrição de Pastorino linda, né? Ele diz: esse estranho é belo e é suave como a tarde a descambar.
É puro como a aurora que silenciosamente arranca os véus da noite, desnudando os céus para o esponsalício com o sol. E esse estranho diz-lhe que ele pode dar água viva. Realmente, todas as águas que anteriormente com sofreguidão ela bebeu para saciar seu amor, jamais a deixaram satisfeita. Queria sempre mais. E depois de ter mais, vinha o tédio. Quantas vezes a gente se vê assim, né? Buscando aqui e acolá inúmeras coisas, mas depois a gente sente tédio. Pois bem, e o estranho promete que ela, se ela o conhecer profundamente, ele irá saciar a sua sede para sempre. Ingênua, retruca-lhe que o poço é fundo, realmente o coração do homem é abismo insondável, é infinito. E só com o infinito pode ser saciado definitivamente. Será o desconhecido maior que o vencedor que deu à humanidade liturgias, ritos e pompas religiosas? O Cristo interno, então, demonstra que todos os que bebem da água das exterioridades transitórias da personalidade continuam com sede. Apenas aqueles que se unem a ele, que o conhecem, imergindo ou mergulhando na consciência cósmica, só esses é que jamais terão sede, porque nessa mesma alma vigilante surgirá uma fonte perene de água viva que virá do fundo do poço do seu coração e manará sem intermitências para a vida imanente, para a vida interna, para a vida do espírito. Nesse diálogo sublime e inenarrável, a alma vigilante sente os pormenores da beleza inefável. Só quem experimenta pode avaliar. Pede ela ansiosamente, qual mendigo do espírito, que lhe seja dada essa água para que ela jamais sinta solidão, jamais volte a ficar sedenta de amor. Olha que descrição espetacular que Pastorino traz para a gente. Então, o Cristo interno lhe pergunta pelo marido. Ele rompe com o que ela estava falando e pergunta pelo marido. Aí é interessante porque ele está perguntando a quem ela ama. E a alma diz que no momento não o possui. Com verdade respondes, fala o Cristo interno, pois 5 tiveste, e o atual não é teu. Realmente, na peregrinação longa pelos caminhos da terra, a alma vai desposando numerosas crenças. Inúmeras crenças. Afirma o Cristo que acompanha a alma desde o início que ela tivera 5 crenças. E que a sexta, sempre a numerologia, né, nos números de João, né, quando ele fala disso, que era justamente na sexta, né, que era dos samaritanos, não era legítima. A verdadeira, o marido leal, o marido real e legítimo, seria justamente o sétimo, o amante perfeito. Olha o 7 como símbolo de perfeição, como eu falei agora há pouco. Ele mesmo, porque esse marido é ele mesmo, é o Cristo interno, representado pelo judeu, que com ela se entretinha em colóquio amoroso, tentando conquistá-la. Logo após esse diálogo, é bom lembrar, fazer um adendo aqui interessante, os apóstolos mostram assustado, eles estão assustados vendo Jesus tendo um colóquio pessoal com uma mulher samaritana. E aí é interessante quando Pastorino traz isso, né, de que o colóquio é um colóquio amoroso. É interessante porque a gente, quando vê alguém brigando com outro, a gente diz, é normal, isso é humano, as pessoas brigam umas com as outras. Mas quando vê o amor sendo vivenciado, a gente se horroriza. É tão estranho isso, né? Que história. Por que os apóstolos se horrorizaram de verem Jesus dialogando com uma mulher? Pois bem, aí a gente vai ver o quê? Que essa passagem, todavia, pode ser interpretada melhor com mais verdade, compreendendo-se que o Cristo interno queria dizer que os 5 maridos, na verdade, eram as ilusões que ela pensara que era. Aí Pastorino diz que a primeira ilusão é que você acredita que você é seu corpo. A segunda é quando você acredita que você é suas sensações. A terceira, suas emoções. A quarta, seu intelecto. E o quinto, seu espírito. Entre aspas aí, a palavra espírito. No sentido
externo, no sentido ritualístico exterior da palavra, né? E aí a gente vai ver o quê? Que todos estes eram falsos maridos, né? Falsas percepções, falsas circunstâncias, na verdade ilusões, como a palavra diz, né? No sentido de transitórios e ilusórios. O próprio sexto marido atual, que é a mente, olha Pastorino fechando aqui a história, que levava a mergulhar no coração o poço na busca do Cristo. Esse mesmo não era legítimo, pois só a centelha divina e o eu profundo é que pode dizer-se verdadeiro eu e verdadeiro espírito. Aí, em Primícias do Reino, Amélia Rodrigues nos brinda dizendo que o nome dessa jovem era Fotina, que trouxe ali uma oportunidade de uma evolução vertical. Aquele contato com Cristo impulsionou seu processo evolutivo de tal forma que ela evoluiu radicalmente. Verdadeiramente ela descedentou a sua sede no contato com o Cristo, vindo a encarnar 15 séculos depois, na Idade Média, como uma figura ímpar. Ela que fora Fotina, a samaritana, que ficou famosa, né? Que quando Jesus fala disso, ela vai correndo para a cidade de Sica, que era ali próxima do poço, deixa a ânfora, deixa a corda e vai contar que encontrou o Messias. Porque aquele momento que Jesus diz, eu sou o Messias, é um dos primeiros momentos em que Jesus assume publicamente essa verdade. Até então, ele dava respostas dissuasivas. Nesse momento, ele é literal, ele diz, eu sou. É o momento crucial, né, da declaração. Então ela abandona os afazeres materiais, as suas questões pessoais, as questões da personalidade e vai divulgar o encontro verdadeiro da sua individualidade com seu Cristo interno. O encontro dela com ela mesma, que é colocado, né, por Pastorino, dizendo que ela volta 15 séculos depois como Teresa d'Ávila, a grande sábia, a única mulher que recebeu o título de doutora da igreja, doutora seráfica. Então, sem dúvida alguma, uma figura ímpar na história da humanidade. E ela nos deixa uma frase que eu acho fabulosa e que remete exatamente a esse episódio na Samaria, no seu encontro com Jesus. Que ela já era uma alma de escol e que naquele momento ela só aumentou o seu galardão junto ao reino de Deus. Ela diz assim, alma, tens que procurar-te em mim, e a mim hás de procurar-me em ti. Ela coloca isso no seu livro Busca-te em mim, suas obras, né, o segundo volume, na página 957. Teresa de Ávila. Pois bem, que a gente se inspire nesse encontro com Jesus para não voltar a sentir sedes inúteis que nos levarão ao tédio logo após serem saciadas. Que a gente verdadeiramente busque aquilo que nos locupleta, aquilo que nos preenche de verdade. Que a gente possa verdadeiramente se afinizar com a proposta de viver a espiritualidade que o Cristo nos convida a todo momento. A vivenciar o amor do Cristo, a sermos médiuns do amor de Deus na terra, onde quer que estejamos. Então, neste momento eu me despeço, deixando um grande abraço a vocês, meus irmãos, minhas confreiras e meus confrades do Centro Espírita Irmãos de Luz, e peço que novamente a gente volte àquela postura de oração tão necessária para os nossos eventos espíritas, assim como este, né? Senhor Jesus, nós com os corações repletos de gratidão, elevamos nossos sentimentos e nossos pensamentos a Ti para agradecer-te. Obrigado por tantas e tão profundas mensagens e lições. Que a Tua amorosidade possa se realizar através de nós. Que as nossas mãos sejam as Tuas mãos. Que os nossos cérebros possam espelhar a Tua verdade.
que as tuas bênçãos possam ser sentidas nas nossas presenças, que a tua esperança esteja figurada em nossos sorrisos e que o brilho do nosso olhar sejam a testemunha do teu amor na terra. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Grande abraço e até a próxima, gente.